boa tarde vocês de casa. Hoje é dia do Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. E hoje a gente vai começar o nosso quadro falando sobre redução de mama. Então, se esse é o seu caso, fique atento, porque você vai agora entender tudo sobre esse assunto. E a primeira pergunta que a gente recebeu, doutor Edilson, é o seguinte: a redução de mama pode ser feita por mulheres na adolescência que possuem mamas muito grandes, ou é melhor esperar até o fim da fase de crescimento? É bem interessante essa pergunta, Daniela. Primeiro porque depende do tamanho da mama. Tem pacientes que possuem a gigantomastia, ou seja, que é uma mama exageradamente grande, né? Pelo nome já está dizendo. Que pode acontecer com meninas até de 12, 13 anos de idade e que pode ser feita a cirurgia de redução mamária. Está muito bem indicado essa cirurgia plástica, que é tanto estética quanto reparadora, né? E é muito importante, até porque pode dar problemas sérios de coluna, né? Problemas de autoestima, de usar até alguma roupa. É complicado a paciente levar um peso desse sem indicação da cirurgia. Isso é até interessante porque ele diz, não pode ser feita em adolescente cirurgia de mama. Pode. Nesses casos, antes dos 12 anos, ou 12 ou 13 anos, algumas pacientes pode acontecer e está muito bem indicado essa cirurgia. Ah, tá. E como a cirurgia pode ajudar no caso de mamas assimétricas, que é aquela que um seio é bem maior que o outro? Por incrível que pareça, também é muito comum essa alteração, essa diferença entre uma mama e outra, né? Quase todas as pessoas, quase 90% das pacientes possuem uma mama discreta, né? Uma diferença discreta entre uma mama e outra. Mas é uma diferença muito grande, realmente, de uma mama e outra. É pouco comum, mas está muito bem indicado também para a correção. Agora, é verdade que as pessoas dizem que o nosso lado direito não é igual ao lado esquerdo? Isso é verdade? Isso é verdade. Não tem uma simetria perfeita, né? Se você for ver os detalhes, a sobrancelha é um pouquinho maior, você fala e às vezes um lado fica um pouco diferente do outro, né? Então, é um grupo de músculos que ficam, né, tentando se reorganizar e se tornar simétrico, mas existe essa diferença praticamente de um lado, às vezes o pé é um pouco maior, ou então a perna, né? Discretamente, mas é muito comum isso aí, inclusive a mama, né? Agora, quem decide fazer a cirurgia de mama, pode ocorrer a perda de sensibilidade na região? A sensibilidade é sempre uma das intercorrências da cirurgia, né? Ela pode acontecer, é muito raro, em torno de 1% dos casos, menos de 1% dos casos, mas pode acontecer, a maioria das vezes é temporário, essa sensibilidade é perdida ou alterada, né? Que tanto pode ocorrer a hipossensibilidade, ou seja, a diminuição da sensibilidade ou a ausência total, ou com uma hipersensibilidade, às vezes até em mamas cada uma com, por exemplo, uma mama com hipersensibilidade e a outra com hipossensibilidade. Isso normalmente dura em torno de 3 meses. A partir do 6º mês é mais difícil acontecer e permanecer. É muito raro isso acontecer, mas uma hiporestesia, né? Ou seja, a diminuição da sensibilidade por um período de 3 meses é muito comum. Agora, para quem opta fazer a cirurgia, qual o tipo de anestesia? É geral? É local? Depende do tamanho da mama. Se for uma mama pequena, ou seja, para levantar e tal, você pode fazer com anestesia local com sedação. Mas mamas um pouco maiores, onde vai requerer um pouco mais de tempo e de atenção nessa cirurgia, aí fazendo anestesia geral, que também é muito segura, muito tranquila, né? Você tendo um bom anestesista, uma boa equipe cirúrgica e um ambiente hospitalar adequado, é interessante e muito seguro. Agora, a gente também escuta muito dizer que a anestesia geral é mais segura que a anestesia local. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é porque está todo o equipamento na mão. Você está uma paciente com todos os parâmetros de pressão, de saturação de oxigênio, tudo ali na mão do anestesista. Então é mais fácil controlar do que uma sedação, porque a oxigenação pode alterar mais, né? Ele tem que ficar bem atento a isso. Então, pela segurança, realmente, de toda a anestesia é anestesia geral. E quanto tempo dura, doutor Edilson, uma cirurgia dessa? Depende do cirurgião que está operando, depende do caso, ou seja, da paciente, o tamanho dessa mama, mas a média fica entre 2 horas a 4 horas de cirurgia, né? Essa é a média geral. E deixa cicatriz essa cirurgia? Deixa. As cicatrizes procuramos escondê-las, né?
Toda cirurgia plástica, por exemplo, a cirurgia de face, de mama, de abdômen, procuramos sempre esconder essa cicatriz para não ficar uma cicatriz aparente. E na mama não muda, não foge essa regra. Então, procuramos esconder pela areola, abaixo do sulco, onde os locais imperceptíveis, né? Então, se a paciente tiver uma cicatrização boa, uns cuidados pós-operatórios adequados, né? Ou seja, não ficar indo pra praia, não ficar fazendo alguma outra extravagância, então a cicatrização vai ficar ótima, perfeita e quase que imperceptível. E em quanto tempo a gente pode observar o resultado definitivo da mama? Em a média de 6 meses a 1 ano, né? Antes disso, a mama pode sofrer alterações. Agora, é muito importante que a paciente não provoque essa mudança da mama, ou seja, se ela ficar emagrecendo ou engordando, alterando o peso, então pode haver uma alteração e a mama ficar diferente, ou então houver uma pequena pitose, ou ocorrer uma pequena queda dessa mama. Então, é muito importante esses cuidados pós-operatório. Agora, quem faz a cirurgia porque tem as mamas assimétricas, pode voltar, se tipo, engordar, emagrecer, pode acontecer da mama ficar assimétrica de novo? Assimétrica não, mas com flacidez sim, né? Ela acaba ocorrendo a queda dessa mama, que não é interessante. Então, assim, para fazer uma cirurgia plástica é importante que ela tenha a noção de que é uma cirurgia e que ela quer, a partir daí da cirurgia, mudar de vida. Ou seja, é importante ter um nutricionista, fazer academia, fazer as dietas. Não adianta fazer uma cirurgia plástica e ficar comendo do mesmo jeito, ou então ficar tentando fazer essas dietas malucas que a gente ouve por aí, não vai resolver muito. Então a cirurgia plástica é para quem está decidido a mudar de vida e a partir daí ter um corpo melhor, uma organização alimentar melhor, né? Então existe uma série de profissionais que podem ajudar isso, tanto fisioterapeutas quanto o próprio cirurgião plástico, nutricionista, uma equipe multidisciplinar para todos assim a poder ajudar essa pessoa a mudar, né? De realmente de vida. Porque não adianta só fazer a cirurgia e largar para lá e aí vai voltar, às vezes fica até pior, né? E até o estímulo, né? A pessoa faz a cirurgia e se estimula a se equilibrar. Exatamente, a cirurgia é um estímulo para a pessoa poder realmente se sentir melhor e conseguir ter uma autoestima melhor, tudo isso é muito importante. E sobre a ausência no trabalho, como é que isso funciona? Assim, quanto tempo a pessoa tem que se ausentar do trabalho e da academia também, já que vai ter um exercício físico mais forte? Nas mamas, em média de 2 meses a 3 meses, isso aí a gente pede para não fazer, principalmente o exercício da região peitoral. Né? Mas a partir daí pode fazer tranquilo, agora vai depender de cada caso. É por isso que lá no consultório acompanhamos pelo menos 6 meses após a cirurgia. Ou seja, a cirurgia é feita ali 2, 3 horas, mas acompanhamos durante 6 meses, em 2 vezes por semana ao consultório, no primeiro mês, depois 1 vez por semana, 10 dias, 15 dias até espalhando assim o período de tempo. Isso exatamente para quê? Para a gente fazer as orientações, né? Porque na medicina pode ser uma indicação para uma paciente do pós-operatório, ela pode voltar com 2 meses, a outra com 3, 4 meses. Então cada pessoa é diferente. Então eu digo sempre que na medicina nunca 2 mais 2 é 4. Ele é 5, é 1, é 10, mas nunca é 4. Então cada pessoa tem que ser individualizada. Não dá pra gente generalizar e dizer que é tanto o período certinho ali, não dá para fazer isso. Por isso que é muito importante essa avaliação e o pós-operatório com contato com o cirurgião plástico, né? Sempre atento e ver o que é que pode e não pode ser feito. Agora esse tempo aí é da academia, mas para quem quer voltar ao trabalho, para quem quer voltar a dirigir, quanto tempo depois? A média é entre 15 e 30. A média, pelo menos isso, deve sim. Se ela começa a fazer alguma atividade antes dos 15 dias, aí às vezes fica mais inchado e a gente vai ter que adiar um pouco. Então, depende de cada paciente, mas a média é em torno de 15 a 30 dias. Agora, falando sobre praia, quanto tempo a pessoa pode voltar à praia, ainda mais numa cidade como a nossa, ainda mais a gente no período de férias, de final de ano, que as pessoas procuram cada vez mais, é o local preferido, né? Como é que a pessoa faz para quem faz uma cirurgia de pele? Tem que ter esse cuidado, porque a cicatriz, ela, nos primeiros meses, ela fica vermelha, ela escurece, né? Ela fica endurecida, por isso que é importante também usar os fios bons, de alta qualidade, para que exista uma absorção boa e a cicatrização também boa, mas os cuidados que ela tem que ter é muito importante. Ou seja, procurar evitar sol, evitar não só apenas o sol, como o calor, né? Se a cicatriz estiver muito, se você estiver num ambiente
muito calor, ela pode escurecer a cicatriz, ficar uma cicatriz endurecida, que não é muito legal, né? Então é importante esses cuidados. Normalmente indicamos o protetor solar sempre pela manhã, né? E algumas pomadas, alguns cremes para exatamente melhorar a cicatriz. Mesmo o protetor solar por cima da roupa, né? Porque até o sol passa. Exatamente, passa, né? Existem umas roupas interessantes que é exatamente para proteger do sol, né? Você põe uma blusa que protege dos raios ultravioleta, né? Já tem no mercado esse tipo de roupa. Doutor Edilson, para encerrar o nosso quadro, é preciso algum tipo de sutiã especial para quem faz essa cirurgia? Sim, os sutiãs são todos fechados aqui na frente, exatamente para facilitar a abertura e o fechamento, e não aquele por trás que você vai ter que dobrar os braços, faz muito esforço, né? Então ele é autorregulável, né? Você pode regular, inclusive na frente, inclusive fazer alguns ajustes se for necessário. Então, mas é muito importante esse sutiã. Por quê? Porque a mama está pesada, ela está com edema, então ela vai às vezes duplicar o peso dela nos próximos, assim, logo no início, logo após a cirurgia. Então, se você não usa aquele sutiã adequado, só pelo peso do edema pode provocar a abertura de estrias. Então é muito importante o uso desse sutiã adequado, que tenha força suficiente para segurar as mamas. Ok, nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela, obrigado, Carla Soraya, e continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço. É isso aí, continue enviando as suas perguntas. Você pode mandar para o nosso e-mail, tardelivre@tvdiario.tv.br. Você também pode ligar para o TV Diário e você, 4002-2599. Mas se você quiser rever alguma entrevista já feita com o Dr. Edilson, é só acessar o espaço que ele tem no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Dr. Edilson P. Mas se você quiser seguir o Dr. Edilson no Twitter, também é muito simples, @Dr. Edilson P.